Olá! Pesquisas e estudos em todo o mundo demonstram que a convivência com os animais traz tranquilidade e bem-estar às pessoas. Eles estão presentes em 44% dos lares das mais diversas classes sociais e em lugares como Porto Alegre, Curitiba e Campinas já figuram em mais de metade das casas. Fora deste contexto, os bichos de estimação também têm papel relevante, tanto que uma indicação da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Câmara solicita estudos e providências para que eles fiquem próximos das pessoas atendidas pelos centros de serviços para os usuários de drogas. Também tramita na casa um projeto que determina que a cidade permita o acesso de animais domésticos aos abrigos emergenciais, casas de passagem, albergues e centros de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua. Uma outra matéria impõe ainda a multa a quem abandonar animais. Com essas iniciativas, como é a política de proteção aos animais e como o poder público pode ajudar para que eles possam estar ao lado de seus donos, mesmo em situações extremas? É o que vamos discutir no Questão de Ordem de hoje com o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais de Campinas, Flávio Lamas, com o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, o vereador Carmo Luiz do PSC, e o autor de uma das propostas, o vereador Paulo Búfalo do PSOL. Só que antes de iniciarmos este debate, vamos justamente ver como essa proposta de levar os animais aos abrigos da cidade foi recebida pelos donos dos bichinhos. O vereador Paulo Búfalo do PSOL protocolou um projeto de lei para permitir o acesso de cães e gatos nos abrigos que atendem moradores de rua em Campinas. A proposta fala em espaços como abrigos emergenciais, casa de passagem, albergues e centros de serviços públicos ou privados que mantenham convênio, parceria ou contrato com a prefeitura. O animal deverá permanecer no espaço durante o mesmo período da estadia do seu responsável. O parlamentar justifica a iniciativa. Nós avaliamos que para a cidade de Campinas, é um momento oportuno, tendo em vista que ela discute essa política de atendimento dos moradores de rua, tendo em vista tanto a ampliação dos moradores, do número de pessoas vivendo nas ruas, como também das situações de violência contra eles, das mortes que existiram. E a possibilidade da pessoa levar o seu animal de estimação, o seu amigo, muitas vezes, com quem ele vive, como se fosse, inclusive, uma família, dá maior segurança para que ele vá para um atendimento. Na justificativa do projeto, o vereador diz que a amizade leal entre cachorros e moradores de rua já é bem conhecida. E é esta amizade que faz com que Domingos não deixe seus cães para dormir no albergue municipal. Eles acompanham eu em todos os lugares aqui. E não só eu aqui, com os outros moradores de ruas aqui também. Eles não fazem mal para ninguém, não mordem ninguém. Ele chega próximo da pessoa, ele gosta, de criança principalmente. Vários lugares aqui eu tive que não ir por causa dele. Ele aprova a ideia de ter um local específico para os animais. Vai ser bom, com certeza que vai ser bom. Por causa que se você tratar o animal bem, o animal não ser agressivo, com certeza que seria assim. Solange Ludovi diz que iria para o albergue caso seu cão pudesse acompanhá-la. Nunca fui para lá com cachorro, não. É porque ele não pode entrar mesmo. Mas, por exemplo, se o cachorro pudesse entrar, tivesse um espaço para o cachorro, você iria para o albergue, às vezes, quando está muito frio à noite? Iria. Tá muito frio na rua, né? E agora a gente vai falar com o vereador Paulo Búfalo justamente como está a tramitação desse projeto aqui na casa. Vereador, seja bem-vindo. Já explica pra gente, essa proposta foi apresentada em julho e agora como ela está tramitando na Câmara? Bom, o projeto já tem parecer favorável aí das comissões aqui na casa, e tende a tramitar com certa
celeridade. Agora, nós não queremos pedir urgência do projeto, Mirna, porque trata-se de uma matéria que é uma matéria nova, uma política pública que pensa essa questão do vínculo com o morador de rua, agora surgindo essa proposta, inclusive, de estender esse tipo de política para pessoas usuárias de substâncias psicoativas que estão nas ruas também, e combina isso com a própria questão da saúde pública, do cuidado com o animal. Então, nós entendemos que essa política ela não é uma situação simples, tendo em vista a sua dimensão. Por isso, nós queremos que o projeto ajude a estruturar de fato, né, essa questão do vínculo com o morador de rua, com a pessoa que usa substância psicoativa, e ao mesmo tempo um amparo aos cuidados com esse animal. Avaliamos que ele vai facilitar, aproximar a política pública, o Estado, né, da pessoa vivendo na rua, e vai permitir também o cuidado com esse animal. Por isso, além de uma ação, eu diria que solidária, generosa do Estado com essas pessoas e com esses animais, tem a ver também, né, com a estruturação de uma nova forma de atendimento, né, para que ajude, inclusive, a convencer essas pessoas muitas vezes a serem acolhidas, né, com a sua adesão, com a adesão própria da pessoa que está vivendo essa situação. Então, nós avaliamos que o projeto, ele cumpre o papel de pensar uma política, queremos que ele ajude a estruturar essa política, mas queremos também que ele ajude na formulação disso, que possa ter o consenso da Câmara Municipal e dos poderes públicos, né, que estarão envolvidos na sua execução. Sim, agora a gente vai falar com o vereador Carmo Luiz, ele é o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais aqui da Câmara. Vereador, o senhor apresentou essa indicação pedindo aí um estudo e providências para que os animais fiquem próximos das pessoas atendidas pelos centros de serviços para usuários de drogas. Como o senhor chegou a essa necessidade? O que o incentivou a fazer essa indicação? Olá, Mirna, tudo bem? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Cumprimentar também o Flávio Lamas, o Paulo Búfalo. Parabéns também pelo projeto do Paulo Búfalo, que já está tramitando na casa. Essa indicação, Mirna, ela vem em função de uma demanda que também observamos e entendemos a importância deste projeto. Nós entendemos também que não é um projeto, como é o caso do vereador que apresentou um projeto através da Câmara, nós apresentamos através da comissão, a fim realmente de que possamos desenvolver ideias, desenvolver políticas voltadas para este problema. Porque nós observamos que a maioria dos usuários de drogas tem realmente normalmente tem um cão, e isso é uma forma realmente de que ele usa como âncora para não sair da rua ou não fazer o tratamento. E nós entramos em contato, falamos com vários departamentos e entendemos realmente que devemos apoiar o projeto do vereador Paulo Búfalo. Entendemos também que é mais uma forma de trazermos a pessoa no sentido da recuperação. Então nós acreditamos, como sociedade, que este é um passo no sentido daquilo que nós consideramos uma forma de tirar as pessoas da rua e, claro, sem deixar o animal abandonado, porque ao tirarmos a pessoa, mesmo que seja para um tratamento, esse animal com certeza não terá para onde ir. E tendo um local onde o animal também seja amparado e nós consigamos colocar os dois próximos um do outro, nós temos certeza que o amparo será tanto para a pessoa quanto para o animal, e a certeza e a possibilidade maior de que essa pessoa se recupere com mais facilidade. E parece que essa demanda chegou numa reunião do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, e quem vai contar para a gente essa história é o Flávio Lamas, que é o vice-presidente do Conselho. Seja bem-vindo, Flávio. Conta para a gente qual é a história, se já está acontecendo em algum lugar isso em Campinas. Já. Então, é importante a gente mostrar, assim,
que na medida em que você tenta ajudar o ser humano, essas duas categorias de pessoas, o que mora na rua e o que é viciado em droga e também mora na rua, os dois chegaram a uma escala social lá de baixo. O máximo do descrédito nas outras pessoas. Então ele tem como único amigo, ou como um dos raros amigos, o seu cachorro, o seu animal de estimação. Então se a gente puder ajudar a pessoa de uma forma indireta, acolhendo também o seu animal, você ajuda o animal, ajuda a pessoa e resolve um problema de saúde pública, resolve uma série de problemas ao mesmo tempo. E reergue essa pessoa. Então, isso é importante, a gente usar o animal, proteger o animal e com isso ajudar também a pessoa. Pelo que a gente viu na reportagem, nenhum dos dois entrevistados toparia ir para algum lugar se não fosse para levar o animal dele, porque ele confia naquele animal, né? Então a gente precisa dar guarda para ele. E esse trabalho de dar guarda, a gente pode acrescentar outras coisas, como por exemplo, fazer a castração desse animal, fazer a chipagem do animal, e vincular esse animal ao proprietário dele, não importa que é um morador de rua. Não, isso inclusive na matéria nós não mostramos, mas os animais têm inclusive carteirinha. De vacinação. São chipados lá pelo DPBEA, eles levaram castrados, tá tudo em dia. Perfeito, então isso é importante a gente ter, é importante saber e é importante fazer. Agora, o projeto tanto do vereador Paulo Búfalo quanto o do Carmo, a indicação do Carmo na comissão, são excelentes, como também tem do Thiago Ferrari, o outro projeto que ele está apresentando para proibir as pessoas de abandonarem abandono de animais. Quer dizer, olha, hoje eu estive em Diadema, que a prefeitura nos convidou para ir até lá, para discutir políticas públicas que a cidade lá não tem. Outro dia estivemos em Guarulhos, já estivemos em Sumaré, já estivemos em Itapira. Então, a gente está vendo as cidades copiando, se espelhando em modelos de Campinas. Eles consideram que Campinas é muito avançado nisso. Talvez porque a gente tenha na causa animal uma bancada de vereadores invejável. Nós temos hoje em Campinas uma bancada com 33 vereadores. Então nós temos o apoio de todos os vereadores. Isso é muito importante para a gente avançar no que a gente considera política pública. Agora, Flávio, nessa reunião do Conselho foi dado inclusive um caso, parece-nos que é da instituição Padre Haroldo, Perfeito. em que está se fazendo esse trabalho de Perfeito. conseguiram lá no Padre Haroldo. Nosso programa não tem estrutura para receber todas as pessoas, todos os personagens dessa grande história, mas parece-nos que a ONG já está fazendo isso. Isso, é um trabalho da Coordenadoria de Assistência ao Pessoal que usa droga, é o diretor, é o Nelson Ozzi Neto, né? Está fazendo esse trabalho e essa ONG, que tem um convênio com a prefeitura para tratamento das pessoas que usam drogas, já vai utilizar, vai fazer um canil para cuidar do animal enquanto a pessoa está lá, né? A gente ainda não tem o projeto desenhado no dia a dia, mas imaginamos que seja algo próximo de a pessoa em tratamento. À noite ele vai dormir na área, no mas quem fica no recomeço, ela tem que ficar lá. Então, ela tem que ficar lá, mas o cachorro também vai junto. Só que o cachorro vai... De dia e de noite. Isso, de dia e de noite. Só que de noite ele fica preso no canil, a pessoa fica no abrigo lá direitinho e tal. E durante o dia, a pessoa vai trabalhar, o tratamento, ele vai trabalhar na terra, ele vai trabalhar em alguma coisa, solta o animal para que eu acompanhe. Sim. Então ele tem a convivência da mesma maneira, ele sabe que está protegido, vai lá, pode ver o animal e tal. Isso é muito bonito e parece que a prefeitura vai mandar um projeto de lei específico nesse sentido. E aí sim poderia agregar esse projeto do Paulo Búfalo, de estender isso a todas as entidades que recebem as pessoas para abrigo noturno, só por uma noite e tal, né? São Paulo tem isso, já com os cães. Então a gente poderia já copiar o modelo de São Paulo, visitar qual o modelo lá e a gente resolver dessa maneira. Curitiba também tem isso, né, vereador? Tem o serviço e a iniciativa partiu do próprio Poder Executivo, da Secretaria de Assistência. Eu acho bem positivo. A ideia de um projeto de lei, é evidente que é criar uma norma, mas é também fomentar uma política. À medida que a política está sendo aplicada, não importa necessariamente a autoria, mas o que importa é que ela seja efetivamente
aplicada. E por isso, se nós conseguirmos avançar, seja numa outra legislação que aborde o conjunto, seja nessa legislação com emendas de vereadores, seja incluindo esse dispositivo no estatuto, né, de proteção e defesa dos animais, que tramita na casa também, está na comissão de proteção e defesa animal, já vou ficar bem satisfeito com a iniciativa. Por isso não tem aqui necessariamente que resguardar, né, essa questão da autoria. O que nos interessa é a política de proteção às pessoas que estão vivendo na rua, né, e de proteção aos animais. Mas, Paulo, olha, se o seu projeto já está em andamento e o outro está em execução, esse outro, que é do executivo, ou de onde vier, que ele seja acrescentado ao seu. Não, sem Quer dizer, o seu dúvida. já está em andamento, vamos aproveitar do que começar tudo do zero, né? Sem então dúvida, não importa, é isso que você falou, não importa que seja o vereador que apresentou, o executivo que apresentou. O que importa é que isso é importante e vai ser efetivo para a cidade, para o morador de rua. Quanto mais cedo a gente fizer isso, vai ser melhor para todo mundo. Certo. Vereador Carmo, a gente está falando aqui de uma questão de tramitação. O senhor tem conhecimento desse projeto que virá aqui para casa, do Executivo? Desse projeto ainda não veio do Executivo. Eu acredito no seguinte, que hoje nós, como vereadores, como o próprio Flávio falou, os vereadores têm um interesse em comum até na causa animal, na causa... Eu acho que é um processo de crescimento da sociedade. A sociedade cresce, porque mesmo neste momento, quando algumas pessoas assistirem este programa, poderão dizer, pô, tanta coisa para se preocupar e os caras estão preocupados com o cachorro do cara que não tem onde morar, que é alcoólatra. Só que isso é o crescimento social, o crescimento da sociedade. E isso que o Paulo também falou, não importa de onde venha, o que importa é que nós consigamos fomentar isso, fazer com que isso se torne realidade. Mesmo que seja uma pequena semente, hoje está lá o Instituto Padre Haroldo, temos gente dentro da administração pública, executiva que tem interesse, os vereadores, várias pessoas interessadas. Então eu acredito que nesse momento é usarmos toda a força necessária para buscarmos meios, viabilizarmos, porque tem que viabilizar tudo isso, viabilizarmos para que isso se torne realidade. E juntar todas as nossas forças, o projeto do Paulo Búfalo que já está em andamento, que não é fácil de implantar, porque não é simples a implantação. Talvez hoje lá no Padre Haroldo, pela própria estrutura que o Padre Haroldo possui, é bem mais fácil de implantarmos esta primeira parte, que é essa indicação que nós fizemos do usuário de droga. Estender isso também não é tão simples, mas é importante para a sociedade compreender. Primeiro, nós não podemos deixar os animais na rua. Sim, mas aí que eu pergunto, vereador, até como o senhor comentou que as pessoas falam, olha, vocês estão preocupados com animais? Claro, temos que ficar preocupados. Mas a gente tem, inclusive, aqui na casa, uma comissão de estudos que trata da situação do morador de rua. Ela foi impulsionada no inverno, quando aqueles moradores de rua, alguns vieram a óbito e não se sabia, se investigava o porquê disso. E se verificou a situação, por exemplo, do abrigo municipal. Como, então, a gente vai conseguir fazer esse tipo de, digamos que, vínculo, né? Animal, dono, se às vezes o próprio serviço público não tem condições de abrigar as pessoas? Veja, Mirna, eu gostaria de comentar, porque essa situação específica, tem a situação do morador de rua, a dificuldade dessas políticas em terem uma amplitude para poder acolher em condições esses moradores, inclusive de qualidade. Nós temos assistido, assim, no país inteiro, né, várias manifestações, inclusive de xenofobia, né, contra refugiados que estão vivendo, que estão vindo aqui para o Brasil. Temos visto muitos casos de violência contra moradores de rua, contra usuários aí de substância psicoativa em situação grave que vivem nas ruas. Então esse é o contexto que nós estamos trabalhando. Aí se nós queremos coisas novas, nós precisamos ousar, né? Ousar propor ideias que vão sair desse contexto, né? E portanto
conseguir, por exemplo, quem diria que alguns anos atrás nós estaríamos aqui com um conselho municipal pensando a proteção e defesa animal. Isso foi uma luta e hoje nós estamos aqui discutindo política pública com a presença, a casa, o legislativo tendo condição de ter um parecer, inclusive desse conselho, um parecer que às vezes é técnico, às vezes político, para amparar, né? E ao mesmo tempo em que nós estamos repensando a política de acolhimento e atenção a essas pessoas. Então é um momento oportuno para ter essa ousadia. Vamos fazer um projeto piloto junto ao abrigo municipal. O abrigo ele precisa ser reformulado, a política precisa ser reformulada. Ele pode ousar fazer essa questão do acolhimento, assim como, por exemplo, para os usuários de substância psicoativa, tem a política de redução de danos, que não tira a pessoa do uso da droga, mas protege ele, por exemplo, de um compartilhamento de seringas, de uma relação sexual desprotegida, que tudo isso pode gerar uma situação de risco para essas pessoas. Então, é um momento da gente ter ousadia ao pensar essas políticas, porque aí melhora a política pública e enfrenta essa conjuntura tão adversa, né, de falta de solidariedade, de humanidade que nós estamos vivendo. Ô Miriam, mas tem um detalhe também. Para implantar isso não é muito complicado, porque veja só, se a gente tiver hoje no Instituto Padre Haroldo esse espaço para os cães, as pessoas que exigirem que ele continue com o cão, leva para o Padre Haroldo. Quer dizer, você não precisa obrigar todo mundo que faça esse atendimento a ter o espaço para o cão. Da mesma forma, o serviço de atendimento noturno, o SAMIM, enfim, né? Não precisa todos eles terem. Se você tiver um ou dois que já tenham o abrigo para os cães também, quem tem cão vá para aquele local. Depois, havendo mais necessidade, vai criando nos outros. O importante, como o Paulo disse, é a gente começar a fomentar essa política pública, a gente começar a ter espaços para isso, para ajudar as pessoas e abrigar também os animais. Isso é importante. E uma coisa que pauta muito o trabalho da gente é assim, olha, se a gente fizer hoje a mesma coisa que eu fiz ontem, da mesma forma que eu fiz ontem, no final do dia eu vou ter o mesmo resultado. Então, ou a gente faz alguma coisa diferente, mesmo com a possibilidade de não ter o resultado que a gente espera, mas se a gente não fizer diferente, a gente não vai ter um resultado diferente. Então, nós temos que fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer. E Campinas está avançando bem. Está na hora da gente implantar isso sim. Vereador Carmo, a gente recentemente recebeu o orçamento de 2016. O senhor já teve a oportunidade de analisar alguma questão? Se tem no orçamento alguma previsão nesse sentido? Não tem. Que eu saiba, não tem nenhuma previsão nesse sentido. No projeto, na indicação que nós fizemos, nós pedimos uma verba do PROAMB. Do PROAMB, porque é a única expectativa que tem. Mas precisa ser trabalhado também. PROAMB isso daí que é o quê? O PROAMB é um fundo municipal, fundo municipal vinculado à Secretaria de Verde e Desenvolvimento Social. Então, por exemplo, quando alguém paga uma multa por algum motivo, vai para o PROAMB. E aí vocês estão pedindo que parte desse dinheiro possa ser utilizado para criar esse abrigo. Só que no PROAMB você tem que apresentar um projeto, ele ter um caráter ambiental e aí o CONDEMA autoriza ou não se for aprovado. Então, no caso, esse projeto seria vinculado à Secretaria do Verde, não à Secretaria de Assistência. Secretaria do Verde, exatamente, porque ele vai tratar dos animais. Então, vai criar os abrigos, mesmo sendo do Verde, criaria com verba do PROAMB para fazer isso. Agora, essa operacionalização também não é cara. Nós estamos falando em fazer abrigo para cães. São poucos abrigos. Então, mas tem alimentação, não tem outras coisas também? Mas não é caro. A estrutura da prefeitura, a gente já tem o BEA. O BEA pode, por exemplo, fornecer alimentação para esses animais. Sim. Pode fazer o trabalho de veterinários irem até o local para ver as condições dos animais. Chipar, castrar. Chipagem, castrar, tudo isso. Aliás, é o papel do BEA, né? Então não seria muito complicado de fazer. Às vezes a gente esbarra na história assim, temos que ter verbas orçamentárias. Nós vamos ter criatividade. Se a gente sair por aí e disser, olha, eu preciso construir 10 canis no Padre Haroldo, preciso construir não sei aonde e tal, eu garanto que a gente pedindo, a gente consegue verba para isso
Em uma semana a gente está fazendo isso. Não é complicado. É claro que a gente precisa institucionar isso como política pública. Sim. Não vamos fazer assim, fez Cada um acabou. fazendo. cada um Senão faz. fica um balaio de A gato. palavra Né? do Paulo Búfalo é a mais completa, é realmente olhar para o futuro, observar, dar importância para isso, porque na verdade é dar importância. Também valorizando o trabalho do Conselho, o Conselho também dando esta base. As palavras do Flávio Lamas agora nos dá entusiasmo para continuar o trabalho e percebe-se que dá para fazer, que dá para buscar. A minha grande preocupação é com relação ao projeto do Paulo, sempre foi, desde a hora que foi visto. Só que aquilo que ele está acabando de falar, 10 canis, não é isso? Isso. Então é trabalho, juntarmos as nossas forças todos e fazer isso funcionar. Tá ótimo, então. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com Questão de Ordem. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a possibilidade de Campinas ter abrigos para animais que acompanham seus donos, por exemplo, para os moradores de ruas e também para aqueles que fazem tratamentos em serviços terapêuticos aqui da cidade. A gente falou de unir forças, construir, mas de certa forma, e como usar, se for possível, do fundo, né, do PROAMB, mas e aí? Não tem aquele problema, por exemplo, a matéria do senhor que fala dessa política, não teria que vir da prefeitura, olha, nós vamos construir 10 canis, nós vamos construir 10, não precisaria ser? Veja, Mina, a política pública, ela pressupõe um financiamento público, orçamentário. Sim. Então, por exemplo, o orçamento está na casa, embora o projeto ainda não exista de fato, mas já há experiências que estão sendo iniciadas. Então, é possível trabalhar nesse orçamento, fazendo propostas aqui que estruture isso no futuro. Pode ser, inclusive, no âmbito da Secretaria de Assistência, tendo em vista esse atendimento. No que diz respeito às entidades, por exemplo, nós podemos aqui buscar formas, seja através do fundo, seja através de incentivos, enfim, que possam, inclusive partindo de iniciativa na Câmara, estruturar uma política desse tipo. O problema nosso é colocar essas coisas, essas ideias, para poder andar. E aí nós vamos pensando o financiamento. Há uma outra situação, por exemplo, aqui nós temos, sei lá, talvez pelo menos 10 partidos organizados aqui, todos que têm bancadas federais, bancadas na Assembleia Legislativa, em que nós podemos buscar emendas parlamentares para estruturar isso. Por exemplo, esse ano há um grupo de pessoas, não tem a ver necessariamente com esse tema, mas há um grupo de pessoas se organizando pela recuperação do que sobrou lá do casarão do Parque Jambeiro, mais o entorno. Nós estamos buscando uma emenda parlamentar, eu espero uma notícia em breve, de que nós vamos conseguir colocar no orçamento da União uma emenda para poder ajudar o município a desenvolver essa política com esse grupo de pessoas. Então, é possível essas coisas de nós buscarmos em outras esferas, inclusive, né? Mas eu acho que a criatividade aqui da Câmara, que leva a isso, dos tá vendo? colegas, eu acho mesmo. que ajuda, né, a pensar isso, né? Sim. Com certeza, quantos deputados nós temos em Campinas? E a gente, é só pedir para eles e a gente vê quanto custa, levar um projeto direitinho e tal. Mina, com certeza a gente consegue isso com os comerciantes, com os deputados. Agora, insistir, se a gente não tem verba esse ano, para que no próximo a gente tenha alguma coisa institucionalizada. Por experiência, a gente tem visto o seguinte, nada que não seja feito e institucionalizado funciona direito. Posso dar um exemplo assim rapidinho. Nós fizemos um trabalho, o Conselho, a Câmara, os vereadores e tal, junto ao Executivo para a gente proibir a venda de animais ali em torno do Taquaral. Daí nós fizemos ali, bom, vamos fazer o quê? Tentamos de todas as maneiras, nunca conseguia e tal. Aí
a Secretaria do Verde baixou uma portaria proibindo com base em legislação 9.605, enfim, toda a legislação federal e estadual que proíbe venda em local público. Bom, colocamos placas proibindo tal. Passou um mês, acabou. Conseguimos um milagre, não se vende animal mais ali. Aí, um dia, um mês depois, eu fui fazer uma feirinha de adoção de animais, né? Da ONG que eu participo, a Associação Amigos dos Animais de Campinas. Na hora que eu coloco um engradadinho no chão com meia dúzia de filhotinhos e tal, chegou um guarda municipal, opa, senhor, pode pôr no carro novamente. Aqui não pode, Campinas não admite mais a venda de animal na rua. Falei, não, eu tenho autorização da CETEC, não é venda, eu faço adoção, né? Então, Mirna, o importante é que a estrutura funcione. Tem o agente fiscalizador. Tem o agente fiscalizador, quer dizer, se a gente fizesse assim, não, por coleguismo a prefeitura vai proibir, acabou aquele pessoal dali, não fica sabendo, e aí um dia um pode, outro dia outro não pode e tal, né? Então agora não, é uma lei, olha, não pode, Campinas não pode. Carmo, isso, a importância que isso tem, né? Não, eu acho que é importante, né, Flávio, destacar nessa situação específica, para dar assim, longevidade à política pública, ela partiu de uma portaria, de iniciativas, de ativistas que todo domingo ia lá pela manhã. Porém, agora o Estatuto de Proteção e Defesa Animal já conta com esse dispositivo. Nós não concluímos ainda, o presidente da comissão está aqui, nós não concluímos ainda o Estatuto, né? Mas consolida mas isso já está lá previsto para que a gente faça como política de fato, que pode mudar o governo, mudar partido, mudar a gestão, mas a política continua estruturada. Falando em estatuto, eu vou perguntar para o senhor como está essa questão do estatuto e aproveitando, nós temos uma matéria que recentemente foi protocolada na casa do vereador Thiago Ferrari, que inclusive impõe multa a quem abandonar animais. Como a comissão analisa, inclusive depois vai ser uma das matérias que vocês fazem parte da comissão de mérito, né? Vai ser analisada pela sua comissão também. Como vocês analisam essa proposta e se isso posteriormente poderá ou não fazer parte do estatuto? Bom, primeiro eu gostaria de acrescentar e parabenizar também os ativistas ali da Lagoa, em momentos tensos, né, Flávio? Isso. Em alguns momentos muito tensos, nós talvez tivéssemos até rompido completamente, mas não foi essa a intenção nem do Poder Legislativo, nem do Executivo. Tivemos aí o privilégio de poder juntar todos na mesma mesa, é claro que em momentos, como disse, tensos, mas tivemos a felicidade de encaminhar e hoje institucionalizar, como disse o Paulo, esta ideia e outras ações. A proteção de a defesa dos animais na cidade de Campinas, o DPBEA, os vereadores, todos os ativistas dentro da cidade de Campinas realmente servem como referência, não apenas para aqui, para a nossa região, mas para o Brasil todo, porque na verdade nós temos aí uma cidade que tem uma preocupação, olha o nível que nós estamos começando a pensar a título de proteção animal. Então nós temos algo caminhado, temos que parabenizar o trabalho que já vem sendo desenvolvido por todas essas equipes, ativistas. E com relação ao estatuto, eu assim que assumi a presidência da Proteção e Defesa dos Animais, assumi a responsabilidade também de entregar esse estatuto pronto. Esse estatuto está pronto, está na mão do Paulo Anselmo, faltam alguns detalhes que são algumas legislações que nós precisamos ser bem precisos nessas legislações e eu acredito até importante a partir de agora cuidarmos também, observarmos isso dentro do próprio estatuto e no caminho colocarmos também isso. Eu já não sei se tem alguma coisa dentro do estatuto com relação Tem a lei federal, né? Tem a lei federal, mas não especificamente dentro do estatuto, né, Paulo? Não, há uma previsão já em relação a esse específico. Nós tomamos a decisão de formular. O senhor participou, vereador, dessa elaboração eu participei do porque quando o presidente ainda era o vereador Schneider, eu fazia parte da comissão e agora, sob a presidência do vereador Carmo, eu continuo fazendo parte da comissão. E os ativistas, o pessoal que, inclusive, aos domingos estavam lá e nas sessões aqui da comissão,
estiveram aqui, o próprio Flávio, contribuindo com essa redação específica. A gente ainda tem muito abandono de animal aqui em Campinas? Temos muito abandono. Essa lei apresentada, esse projeto de lei apresentado pelo vereador Thiago Ferrari, ele é importante para debater o assunto, para conscientizar sobre o assunto, né? Eu até falei para ele, Thiago, as pessoas que abandonam não abandonam o RG junto para que a gente possa multar, né? Infelizmente. Mas, de qualquer forma, ele falou, o importante é a gente debater esse assunto, conscientizar sobre isso. Então, nesse aspecto, tem um potencial muito grande. Quer dizer, a gente ensinar nas escolas, olha, é proibido abandonar animal em Campinas. Eventualmente, hoje tem câmera para todo lado. Se a gente pegar alguém abandonando, pegou a placa do carro, localizou, tem que multar e acabou a história, né? Então, difícil. Aí tem que ver quais são os meios para chegar a essa pessoa, é isso? Exatamente. Agora, é importante debater isso também? Então, toda lei que a gente puder fazer para proteger, não tem sentido alguém abandonar um animal. Se não castrou e criou, cuida e põe para adoção. Quantas pessoas ligam para a gente todo dia, para o seu gabinete, por exemplo, para a comissão, para as entidades, pedindo ajuda para que a gente ajude na adoção dos animais. Olha, meu cachorro criou 5 cachorrinhos, eu quero doar esses. Tira uma foto bonitinha, manda para a gente, um telefone de contato, a gente disponibiliza isso na internet e doa, gente. Nós vamos completar agora, estamos completando essa semana, 100 adoções em uma loja que disponibilizou um espaço permanente de adoção em Campinas. 100. Sabe o que são 100 animais que encontraram lares? É a média de 1 por dia. Então, Mirna, é só a gente querer fazer um pouquinho. Mas também há uma sensibilização até dos empresários. Claro, os empresários estão sensibilizados para isso. O pessoal de pet shop, que cuida de... Olha, não tem... Acho que raros ramos na economia brasileira tem crescido como os pet shops. Então, porque as pessoas, talvez pela vida moderna, a gente vê as pessoas tendo cada vez mais animais. Eu acredito que Campinas esteja já na faixa de 60% das casas e apartamentos já tenham animais. Em prédios, já está na ordem de 60%. Quer dizer, qualquer prédio que queira derrubar artigos que proíbam animais, por exemplo, é só fazer uma reunião de condomínio. Tá fácil, né? Mas voltando ainda nos animais abandonados, a gente tem uma cidade que valoriza muito, temos pet shops crescendo, então temos também empresários querendo abrir mais espaço para isso. Hoje a gente não vê muitos pet shops vendendo animais. É muito mais fácil eles indicarem criadores profissionais em que a pessoa vai até lá e vê a condição que os animais são criados e aí sim ele compra ou não, ou eles incentivando as adoções. E aí é 90% de adoção. Hoje o BEA, por exemplo, o DPBEA, faz de 2 a 3 adoções por dia em Campinas. É muito bonito, gente. Quer dizer, amigo a gente não compra. Então a gente incentiva a adoção. Essa questão, inclusive, da própria educação, do trabalho que vai formando a opinião em torno disso. Quer dizer, vai dar um presente, não precisa dar necessariamente um cachorro ou um animal qualquer comprado, né? Se a pessoa quer de fato, ela pode ir adotar, porque há critérios para adoção, porque não dá para o animal ser tratado como um brinquedo, porque daqui a pouco é abandonado e aí vira um estorvo. Outra iniciativa aqui do Legislativo, que inclusive tramita um projeto aqui na casa, que proíbe, por exemplo, nessas feiras, nesses shoppings, que se dê um peixinho, um passarinho, isso é um absurdo. Um cachorrinho. É um absurdo. Quem faz isso é um crime. Nós temos um shopping em Campinas que faz feira de adoção, essas feirinhas de animais, que nós vamos ver o que a gente pode fazer para proibir isso e punir o shopping por isso. Que absurdo, o cara dá um pintinho, gente, pinta o pintinho de rosa, de azul, de verde, não sei o quê, e dá para uma pessoa que vai fazer o quê com aquilo? Levar para um apartamento? O peixinho, sabe o que a pessoa faz? Leva para o apartamento, chega lá, põe na descarga do banheiro. Quer dizer, é um crime fazer esse tipo de coisa. Temos que acabar com isso, conscientizando que a vida de um peixe, a vida de um pintinho, ela é uma vida como é a vida de um cachorro, a vida de uma vaca, gente. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem o carinho que ela tem por um cachorro, o agrado que um cachorrinho faz, um gato faz,
E você querer comparar isso com a vida de um passarinho, por exemplo, né? Passarinho em gaiola, então, né? Nem se fala, né? Nem se fala. Lembrando do Mercadão, né, que foi proibido O também. Mercadão foi proibido por uma série de motivos, estava tudo errado. Então a prefeitura entendeu, foi lá e multou, e proibiu, né? Esses avanços são importantes, mas Mirna, não adianta nada a gente fazer a toque de caixa e no impulso porque eu quero, porque você quer, porque o Carmo quer, porque o Paulo quer. Nós temos que trazer essa sociedade junto com a gente. Isso. Trazendo a sociedade junto e entendendo, a Isso. gente evolui. Porque só na pancada não resolve nada. A gente está vendo que pancada não resolve. Por isso que o animal indo para os abrigos, junto com a pessoa do usuário de droga, ou o que vai dormir no abrigo municipal, isso funciona. Está trazendo todo mundo junto e evoluindo todo mundo junto. Mostrando a Lembrando evolução que é social, sempre aquela né? questão da evolução, o homem e o animal caminham Isso, juntos. evolução social, isso mesmo. É possível, não dá mais para continuar fazendo de conta que não está acontecendo nada, não dá mais para fecharmos os olhos lá para a venda no Taquaral, não dá mais, nós precisamos de fazer mudanças. E essas mudanças é aquilo que todos nós estamos falando, são através de ideias, através de fomentar as ideias, buscar meios, viabilizar, e eu acredito que sim, é possível melhorarmos nesse aspecto. Não, então, eu avalio que a casa, que a Câmara Municipal, como o próprio Flávio já citou aqui, avançou demais ao pensar essa política de proteção e defesa animal. E a Câmara avançou não sem motivo. Acho que a cidade como um todo, sobretudo com a instalação do Conselho Municipal, a organização dos ativistas, das entidades, defensores independentes, aí que avançou também para poder pensar essa política. Eu acho que está amadurecido já na cidade de Campinas essas formas mais ousadas, né, que podem combinar a proteção do animal, né, o animal, seja ele silvestre, seja domesticado, né, com a proteção e o cuidado com as pessoas também. Então, é a ideia de cuidado com a vida, né? E por isso eu acho muito positivo que a casa esteja envolvida com isso. Quero fazer uma correção. O projeto aqui na casa ainda não tem um parecer da Comissão de Legalidade, mas já tem uma sinalização bem positiva para ele, que é proveniente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Por isso eu acredito que ele vai tramitar e vai passar pela casa. Ótimo, então a gente aguarda, inclusive, a vinda dessa proposta da Prefeitura para que tenhamos também a possibilidade dos animais ficarem perto dos donos nos atendimentos, nesses serviços terapêuticos aqui da cidade. E esperamos também os pareceres do Conselho. Agradeço a participação de vocês e o Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa.